Tudo bem, pessoal? Voltando aí com as nossas aulas, na sequência, aula número 2. Já seguindo então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o preâmbulo da Constituição Federal. Mas a gente vai dar uma introdução rápida naquela continuação das classificações, ainda que en passant, ok? Muito bem. Quais são os elementos que formam, então, uma Constituição Federal? É importante esse nível de cientificismo para que a gente possa compreender. Não é só ler a Constituição. É necessário que haja um entendimento, a compreensão, para que depois vocês possam aplicar na hora de uma prova de concurso, provas de ordem dos advogados do Brasil, enfim. Ok? Quais são os elementos, então? Classicamente, o professor, ainda que hoje caia em concursos públicos, é o professor José Afonso da Silva, ok? Ele lembra que existe, evidentemente, nessa área, divergência doutrinária, tá? Mas as bancas ainda têm solicitado o professor José Afonso da Silva. Para ele, são 5 os elementos que formam, existem, né, na Constituição Federal da República. Os elementos orgânicos, em primeiro lugar, são aqueles que estão contidos nas normas que, como está bem dizendo, que estruturam, que organizam os poderes, né, do Estado. O artigo 5 fala da separação dos poderes e fala da organização no título 3. Título 4 vai falar dos poderes, capítulo 2 e 3 do título 5 das Forças Armadas, Segurança Pública, e 6º vai falar da organização da área tributária, tá? E o orçamento. Esses são esses elementos aí que são chamados elementos de organicidade ou orgânicos. 2 elementos limitativos, aqueles que delimitam, como nós falávamos na primeira aula, delimitados são os poderes do Estado. Então, os elementos limitativos, eles delineiam, eles restringem o poder estatal. São os direitos fundamentais expressos ou não numa Constituição Federal. Tá? Todo artigo que prevê direitos, eles, por essência, pessoal, já são por si só limitativos do poder estatal. Exemplo é o artigo 5º da nossa Constituição Federal da República. Né? 3. Elementos socioideológicos são aqueles que fixam uma ideologia. As constituições no mundo todo, elas têm no seu âmago, intrinsecamente, uma ideologia. Vejam vocês as constituições alemã, enfim, entre outras, todas elas, mesmo as brasileiras, né, de 34, havia, em cada momento histórico, havia uma ideologia por, entre aspas, detrás dos panos, ok? Então, esses elementos são aqueles que contêm, então, normas socio-ideológicas. Elas estabelecem um verdadeiro compromisso, né, das constituições, então. 4º, um dos exemplos dos elementos socio-ideológicos, a gente pode destacar, por exemplo, os direitos sociais, né, e a ordem econômica e financeira. 4º, elementos chamados de estabilização constitucional. São elementos que existem nas constituições federais, né, que buscam o equilíbrio, a harmonização, tá, em eventuais conflitos constitucionais. A objetividade deles é, evidentemente, a tutela da própria Constituição Federal. A tutela também do Estado e das instituições democráticas que formalizam o Estado. Enfim, exemplos desses elementos chamados de estabilização constitucional. Intervenção, artigos 34 a 36, Estado de defesa, artigo 136, Estado de sítio, artigo 137 e seguintes. Outros exemplos, ação de inconstitucionalidade, enfim, processo de emendas. É isso, pessoal. Quinto, elementos formais de aplicabilidade. Só lembrando que toda essa classificação é do professor José Afonso da Silva e cai muito em concursos públicos. Elementos formais de aplicabilidade, então, são aqueles que prevêem as regras para a aplicação das constituições. Exemplo, aí, o preâmbulo da nossa Constituição, que a gente vai falar hoje como introdução. Parágrafo 1º
do artigo 5º, artigos 59 a 69. Pessoal, vale a pena depois vocês darem uma olhada na nossa página, tá? Lá tem alguns links interessantes, é o www.abcdireitoconstitucional.com.br. Lá vocês poderão encontrar, pessoal, o site da Presidência da República, que a gente recomenda como um dos principais sites, né? Se não o mais importante, porque a partir do momento que o Presidente da República, o Congresso Nacional, o Presidente sanciona uma lei, essa lei já é imediatamente colocada lá em público para que a gente possa fazer download, enfim, consultar. Então é importantíssimo que vocês sempre acompanhem aí a questão da atualização, tá? A gente já está em 2016, né? Hoje mês de julho, então a gente já está falando até da emenda constitucional recente de junho agora de 2016, a emenda 91, pessoal, as alterações são realmente muitas, e quem não está preparado para concurso público, ele se perde nesse emaranhado de normas jurídicas, ok? Mas com a gente isso não vai acontecer não. Vocês verificarão que é possível sim estudar de uma forma sistematizada a Constituição Federal e de uma forma bem leve, gostosa, tá? Em breves comentários. Evidentemente a gente não tem a pretensão aqui de exaurir a temática. Ok, voltando aqui, após esses parênteses, estrutura da Constituição. Tá? Como é que forma a Constituição? O professor Flávio Martins, ele diz que são três. Cada doutrinador, eles vão falar a sua classificação, mas basicamente é formado por preâmbulo. O que é o preâmbulo? Né? Nem sempre, né? O preâmbulo não é um documento obrigatório que tem que ficar presente em todas as constituições, mas a doutrina ela coloca o preâmbulo aí como uma das partes integrantes, né, da Constituição. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo não é norma constitucional. Isso é importantíssimo e cai em concurso, pessoal. Consequência, não é norma de repetição obrigatória. Ou seja, nas constituições estaduais não se é exigida a existência, a necessidade de preâmbulo. Qual que é a consequência prática disso? Normalmente os estados até copiam um preâmbulo, tá? Mas, por exemplo, o estado do Acre, a título de exemplo, não colocou isso, não colocou o preâmbulo na sua Constituição Estadual, o que resultou num ADIM, e o STF teve que pronunciar, no que diz respeito à palavra Deus, não fere a laicidade. Nós somos um estado laico, vocês sabem, e onde existe, o estado ele não adotou uma religião oficial, ok? Muito bem. Tem valor normativo? Sim, tem um valor normativo o preâmbulo, mas não serve como regra de paradigma, por exemplo, para fins de controle de constitucionalidade, ok? Bom, qual a teoria foi acolhida? A teoria da irrelevância jurídica do preâmbulo. Informativos é muito importante também, senhores, outro parênteses, e a gente vai conversando de uma forma descontraída dessa forma no YouTube, para vocês, para concursos públicos, pessoal. Muito importante também o estudo dos informativos do STF e do STJ. Tá? Esses informativos os senhores poderão encontrar na íntegra, assim também como as súmulas do Supremo, do STJ, e até os Jotas, né? Não é nossa área de trabalho, mas enfim, todas essas súmulas, elas estão também no site, vocês podem verificar, tá? A gente linka com outros sites excelentes também, né? E que esses sites, ele conseguiu, na nossa opinião, desmembrar de uma forma fácil de localização das súmulas, ok? Então fica a dica aí para vocês. Então fechando aqui, informativos do Supremo Tribunal Federal, 277 de 2002 e 320 de 2003. O Procurador da República propôs essa ação para a retirada nas cédulas da frase Deus seja louvado. Conclui-se que é constitucional. Significa tão somente que o Estado não é ateu. Tá? Então a palavra Deus só significa isso.
refere-se ao teísmo e não ao sectarismo religioso. Outra questão, símbolos religiosos, depois a gente vai ver um pouquinho para frente. Tá? Outra, o que é mais de integração da Constituição? Partes integrantes. Parte permanente, que é a maior parte de extensão no texto constitucional, que vai dos artigos 1º ao 250 da Constituição Federal. E, finalizando, o ato das disposições constitucionais transitórias. Tá? É norma constitucional? Segundo o Supremo Tribunal Federal, então, ao contrário do que se dá no preâmbulo da Constituição, sim, o ADCT é norma constitucional. Pode ser objeto de emenda constitucional, portanto. Okay? Seguindo, pessoal, classificações das Constituições, rapidinho. Quanto ao conteúdo, as Constituições podem ser de forma Constituição Federal material, Constituição Federal formal. Qual que é a diferença? A material possui apenas o conteúdo, tá? A matéria constitucional. Já a formal, além de possuir matéria constitucional, possui outros assuntos. Não importa o conteúdo, tá? Mas a forma pela qual ela foi aprovada. A Constituição Federal Brasileira seria material, então o formal. Tá? Vocês podem verificar aqui na nossa compilação, aqui dos nossos estudos. Sim, né? Um absurdo. O artigo 242, por exemplo, vejam lá depois, hein, pessoal, da aula. É sempre importante que vocês vão no texto normativo para verificar, para checar, inclusive dando aí, eu queria abrir um parênteses rapidíssimo também, façam a inscrição nos vídeos para que vocês possam receber todo o nosso curso. Todas as sextas-feiras serão postadas novas aulas e assim, às vezes eu posso postar 2, 3 vídeos, uma vez por semana é a nossa intenção. Então fiquem ligados, se inscrevam, senão não tem como vocês receberem todo esse curso que a gente está preparando para vocês na íntegra, artigo por artigo, direito narrado e esquematizado, direito narrado em comentários. Pessoal, então, o artigo 242 vai falar do teatro, né? do Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro. Isso é norma constitucional? Né? Como ela está na Constituição, né? Ela não tem o conteúdo, né? Mas é a ideia da Constituição formal. Né? Como está na forma, no formato, entre aspas, Constituição, faz parte da Constituição. Mas materialmente não poderia o Colégio Pedro II está expresso na Constituição Federal nossa, no artigo 242. Na sequência, pessoal, quanto à forma, a Constituição ela pode ser escrita, o que é? É aquela solene, né? Todas foram escritas no Brasil. Pode ser não escrita ou costumeira ou consuetudinária. Seria aquela que é fruto dos costumes da sociedade, exemplo, a Constituição da Inglaterra. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição ela pode ser dogmática, que é fruto de um trabalho legislativo, né, específico. Ela pode ser histórica, que é fruto de uma lenta evolução histórica, por exemplo, na Inglaterra. E quanto à origem, a Constituição ela pode ser promulgada, que é a Constituição democrática, né, elaborada pelos representantes do povo. Exemplos, no caso do Brasil, a de 1891, a de 1934, a de 1946 e a de 1988, que é a nossa Constituição Federal atual. Ela pode ser também outorgada, que é aquela imposta, outorga aquela imposição, né, pelo governante. No Brasil, nós infelizmente tivemos esses tipos de constituições. Por exemplo, a de 1824 foi outorgada pelo Dom Pedro I, a de 37 por Vargas, né, de 67 né, no regime militar. Para concurso é legal vocês guardarem essas três, as que são outorgadas, né? Porque as outras, por exclusão, vocês podem conseguir lembrar, né, de memorização na hora de assinalar a questão, o X, né? O X da questão. Cesarista é aquela feita pelo governante, né? E submetida à apreciação do povo mediante um referendo. Bom, seguindo, pessoal, em síntese, são essa introdução que eu queria falar com vocês. Constituição Federal, né? O site da presidência, já falei. Vamos para o preâmbulo, pessoal. Preâmbulo. O que é o preâmbulo? Já afirmamos, ela não tem o tônus, né, de servir como
uma diretriz para fins de ADI, né? Enfim, mas está lá na Constituição. Diz a Constituição, e agora a gente evidentemente já ingressa no texto constitucional. O preâmbulo, eu vou ler e depois no outro vídeo a gente continua na aula 3, tá? Preâmbulo, nós representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus. Vejam lá a nossa discussão lá atrás. A seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, pessoal, então é isso. Fica o gancho para a próxima aula, tá? A aula de número 3, não percam. Por favor, inscrevam-se para que vocês possam receber, então, as nossas aulas em vídeo, né? A gente vai dar, como já salientei, todo o texto constitucional para vocês, com informativos do STJ atualizados. Estudando a nossa Constituição, vocês estarão também estudando o direito administrativo. Eu sempre falei isso em aula, né? Quando nós estávamos na faculdade, em cursinhos preparatórios para concursos públicos. Na própria Constituição já tem direito administrativo, o direito tributário, o próprio direito constitucional, eventual direito processual, né, previsto no artigo 5º, entre outras áreas do texto constitucional, o direito previdenciário. Vejam só, pessoal, quantos direitos a partir do estudo apenas da Constituição Federal. Vale a pena, pessoal. Obrigado e até lá.